Aleluia, Jesus. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Nós amamos vocês, mas tem o nosso Deus que ama muito mais, amém? E como a hora já está avançada, amados, eu quero que a amada igreja mais uma vez se coloque de pé, porque vamos chamar a amada pregadora, missionária, pastora Márcia Raz, que vai trazer aqui aquilo que o nosso Deus ordenou ela falar nessa noite, a mim e a você. Se coloque de pé, por favor. Estendam as vossas mãos para cá. Vamos orar. Pedir ao Senhor que venha derramar bênção sem medida neste lugar. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está a tua serva, Senhor da glória, que tu enviaste, Pai amado, dessa distância, para que venha falar ao meu e ao coração da tua igreja. Que nesta noite, Pai querido, nós venhamos aqui, Pai amado, ouvir aquilo que tu vai nos falar e não aquilo que nós queremos ouvir. Derrama do teu Espírito Santo neste lugar. Fala a cada coração, Pai amado, e faça com que cada um que ouvir aquilo que não quer venha entender, Pai, porque é amando teu e não meu. E tua filha nesta noite se esvazie dela mesma, para que possa se encher do teu Espírito Santo. Derrama sobre ela, Pai, a tua sabedoria, o teu entendimento e o teu amor, para que possa transmitir as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A igreja pode se sentar? Com certeza ela vai mandar levantar novamente. Cumprimento os amados com a paz do Senhor. Irmãos, só Deus sabe o tamanho da minha alegria por estar aqui nessa noite. Agradeço muito ao pastor Bento, a nossa pastora, que me recebeu também, a família dele, né? Toda a família me receberam muito bem. De repente eu vou sair daqui até um pouco mal acostumada, né, irmãos? Porque a gente é muito bem tratado, né? E a gente fica acostumado, mal acostumado, fala, não, lá eles me trataram muito bem. E aqui na igreja também os irmãos me recepcionaram muito bem ontem, quando eu vim aqui hoje. Eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos, né? O meu filho ama muito essa família, ama muito vocês, ele fala muito de vocês. E eu estou muito feliz, irmãos, é bênção de Deus poder conhecer mais um povo que ele escolheu, um povo, irmãos, que ele está dirigindo para estar um dia com ele no céu. Aleluia, glória a Deus. E eu gostaria de ler aqui, né, irmãos, o tema, os irmãos, como a pastora falou, mais uma vez, pode se colocar em pé, vamos ler aqui o tema dessa noite, que é um tema muito atual. Eu fiquei assim, eu nunca vi um tema de festividade das irmãs assim, irmãos, mas o Senhor quer nos alertar a cada dia, amém? Vamos ler todos juntos? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, pode sentar. Irmãos, aqui está dizendo bem-aventurado, aleluia. Bem-aventurado, irmão, significa feliz, bem-sucedido, vitorioso. Então o Senhor está falando que é vitorioso, é bem-sucedido, é feliz quem? Aquele que lê. O que significa ler? É ter conhecimento, é procurar saber aquilo que está escrito. E só procura saber aquele que tem interesse, não é verdade? E aqui diz ainda mais, e os que ouvem. O que é ouvir? A gente vê as pessoas falando assim, eu falei com pessoa tal e não deu ouvido. Por quê? Porque não se importou. Ouvir, dar ouvido é se importar com aquilo que está sendo falado. E ele com o quê? Com as palavras que estão escritas aqui. Então nós temos que procurar conhecer e nós temos que se importar com o que está escrito, né? E depois ele diz assim, e guardam as coisas que nela estão escritas. O que é, irmãos? Guardar é vigiar, é praticar. Está escrito assim, que nós temos que ouvir
e praticar a palavra de Deus. É como um remédio. Eu estou doente, eu vou no médico, ele me passa o remédio. Eu compro o remédio e fico olhando para o remédio. Eu vou ficar curada? Não. Eu tenho que tomar o remédio, não é assim? Então nós temos que ouvir e praticar aquela palavra. Aleluia. E aqui diz assim, por que tudo isso? Porque o tempo está próximo. Que tempo? O fim. O fim aqui na terra está próximo. E nessa noite, irmãos, existe aqui em Apocalipse 7 bem-aventuranças, 7 bênçãos. Está escrito aqui. E eu gostaria de meditar um pouco com os irmãos a respeito dessas 7 bem-aventuranças que existe no livro de Apocalipse. A primeira delas é exatamente essa: aquele que lê e os que ouvem e aqueles que guardam a palavra. Começa por aí. Aleluia. E aqui no capítulo 14, no versículo 13, tem a segunda bem-aventurança que o Senhor nos deixou, que é: e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Irmãos, aqui ele está dizendo, bem-aventurado aquele que morre no Senhor, aquele que morre salvo. Alguém aqui sabe o dia que vai morrer? Nem eu, também não sei. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois. Por isso, irmãos, o dia de nós nos consertarmos é hoje, é agora, é nesse momento. Aleluia. Porque nós não sabemos o dia. E é bem-aventurado, é feliz aquele que morre no Senhor. Porque, irmãos, depois que morreu, está escrito em Hebreus 9:27, está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois que morreu, vem o juízo. Então ele está dizendo aqui, aquele que morre no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos. Nós queremos descansar aqui, mas a terra não é lugar de descanso. Depois que nós partirmos, nós vamos descansar. Enquanto estivermos aqui, irmãos, vamos trabalhar. Vamos fazer o nosso melhor para o nosso Deus. Esse congresso dessa noite, Deus está olhando. As pessoas que precisam participar e ouvir a palavra são exatamente as que estão aqui. Aleluia! Glória a Deus! E ele diz assim, que depois aquele que morre no Senhor, ele vai descansar do trabalho, porque aquele que morre sem Deus, ele não tem descanso. Jesus disse que lá não existe descanso, nem de dia nem de noite, porque o verme nunca morre, o fogo nunca apaga. Esse é para aqueles que não morrem no Senhor. Mas aquele que morre no Senhor está reservado o que, irmãos? O que Jesus disse para aquele ladrão que estava na cruz? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Glorificado seja o nome do Senhor. E lá nós vamos descansar, irmãos. Essa tristeza, essa angústia, esse problema que está na sua vida, saiba que depois que nós partirmos daqui, nós vamos descansar. Aleluia. E também, irmãos, as suas obras o seguem. Nós estamos aqui. Está escrito assim lá em Timóteo: nós não trouxemos nada para esse mundo e não vamos levar nada. O povo está trabalhando, construindo impérios e mais impérios, e fazendo tanta coisa como se o paraíso fosse na terra. Mas tudo que nós vamos levar é o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo através dessas mãos que o Senhor nos deu, através da saúde, através do dinheiro, através do trabalho, é as nossas obras que nós vamos levar. Aleluia. Porque naquele dia Deus vai pedir conta das oportunidades que nós tivemos de fazer a obra, da oportunidade que nós tivemos de estar na presença dele, da oportunidade que nós tivemos de fazer o nosso melhor para o nosso próximo. E o nosso próximo é aquele que está ao nosso lado nesse momento. Glória a Deus. Amanhã, essa hora,
você estará aqui, o seu próximo vai ser quem está do seu lado. Amanhã pela manhã você vai estar em algum lugar, o seu próximo quem vai estar do seu lado naquele momento. Irmãos, nós vamos levar nossas obras, por isso que aqui nós não podemos descansar. O Senhor Jesus falou: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também, aleluia, porque o fariseu achava que de sábado não era para fazer nada, mas ele falou: não, todo dia nós temos que trabalhar, todos os dias nós temos que glorificar o Senhor com o nosso trabalho, porque a única coisa, irmãos, que vai nos seguir são as nossas obras. A nossa casa não vai, o nosso dinheiro não vai, o povo trabalha, deixa aí, não sabe nem como é que o povo vai gastar, vai usar. Tem uma passagem que um homem falou assim: tenho muita colheita, muita coisa, eu vou fazer um celeiro bem grande, aleluia, e vou guardar tudo aquilo que eu plantei, e vou dizer: alma, descansa, folga, porque tu tens comida para muitos dias. E o Senhor disse assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Aleluia! Irmãos, o que nós temos preparado hoje, para quem será? Qual é a nossa obra hoje, se o Senhor nos chamar? Qual é? É ela que vai nos seguir, irmãos. O Senhor vai pedir conta. Tem um hino que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, ao Senhor me apresentar. Nós temos que ter as nossas mãos cheias e um dia dizer para o Senhor: eis aqui, Senhor, as almas que o Senhor me deu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E existe aqui, irmãos, a terceira bem-aventurança. A terceira bem-aventurança fica aqui em Apocalipse 16, versículo 15, que diz assim: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, ladrão, né? O ladrão no grego, ele significa alguém que rouba sem violência. E Jesus diz que ele vem como ladrão da noite. O ladrão da noite é alguém habilitado, é alguém que não faz barulho e que só vem buscar aquilo que é precioso. Ele não vem buscar qualquer coisa. E ele sabe como fazer. Ele entra na nossa casa na hora que a gente menos espera. E o Senhor está falando assim: olha, eu vou vir no momento que vocês nem imaginam, mas eu só vou buscar aqueles que são preciosos. Eu vim buscar as joias desse mundo, são as pérolas, aqueles que brilham, aleluia, glória a Deus, aqueles que me buscam de dia e de noite, não se cansa, aqueles que esperam na minha palavra, aqueles que não dão um passo sem ser confirmado pelo Senhor, aleluia, porque o ladrão da noite, irmãos, esses ladrão habilitados, eles não vão lá no banco pegar qualquer coisa, não, eles querem coisa valiosa. E aqui o Senhor está nos dizendo que é aquele que rouba sem violência, porque esses ladrão muito aperfeiçoados, eles não matam ninguém. Pode ver, eles não matam. Eles entram nos lugares, ninguém vê, eles pegam tudo que é precioso, vai embora e ninguém nem sabe de onde eles vieram e para onde eles foram. E o Senhor está falando que Ele vai agir exatamente assim, sem violência. E outra coisa, eu posso estar aqui com a irmã, vai ser uma coisa tão rápida que eu vou falar: nossa, eu ouvi alguma coisa, quando eu olhar não vejo mais a irmã que ela foi, ou quando ela me vê, olhar para mim, ou se ela olhar para mim, eu já fui. Jesus está querendo dizer que não basta alguém dizer: eu vou subir segurando na sua veste, não. Pode estar os dois juntos, até na mesma cama. Se for só um que vai ser arrebatado, é só um mesmo. Quando o outro olhar para o lado, já foi, acabou. Aleluia. E aqui, irmãos, Ele está dizendo assim para nós: guarda as tuas vestes.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vestes, irmãos, a gente vê que é uma coisa que se fala muito sobre isso. E lá em Timóteo fala que nós devemos nos vestir com pudor. Pudor no grego significa vergonha de exibir o seu corpo. Essa é a primeira coisa. Pessoas que se vestem sem exibir o seu próprio corpo, para quê? Para não despertar atenção em outras pessoas, para não chamar a atenção de outras pessoas de maneira errada. E aqui ele está falando assim, essa é uma das coisas. E a segunda coisa, irmãos, nós vemos na igreja de Laodiceia, Jesus disse para a igreja de Laodiceia assim, você aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo e vestes brancas, para que você esconda a vergonha da tua nudez. Mas o povo estava sem roupa? Não, o povo não estava sem roupa, o povo estava vestido. O que o Senhor estava falando? Do tipo de vida que eles tinham. Lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, ele foi lá e fez cintas, aquelas roupas de folha de figueira. E quando Deus veio falar com Adão, ele falou, eu me escondi, Senhor, porque eu estava nu. Mas ele já não tinha feito a roupa de folha de figueira? Irmãos, a folha de figueira, ela é uma aparência. A folha da árvore é uma aparência. Pela folha, a gente sabe qual é o fruto que aquela árvore está produzindo. E o Senhor está falando assim para nós, olha, isso é aparência. O povo de Laodiceia tinha uma aparência de crente. Se vestiam de aparências, aleluia. Mas o que foi que Deus fez com aquele povo? O que ele fez com Adão, com Eva? Diz que ele pegou e vestiu eles com túnicas de pele. Essa veste foi a veste que Deus deu para eles vestir naquele dia, porque só dessa maneira eles iriam estar vestidos. Irmãos, nós não podemos nos vestir de aparência, nós temos que nos vestir da roupa que o Senhor nos deu, e a roupa que Ele nos deu é uma roupa de santidade, é uma roupa de pureza, é uma roupa, irmãos, que quando o inimigo olha para nós, ele vai ver que existe Deus na nossa vida. É aquela roupa, aquela roupa, irmãos, lavada no sangue do Cordeiro, aleluia. O Senhor procura verdadeiros adoradores para vestir a roupa que Ele preparou. Muitos hoje estão fazendo suas próprias roupas, aquela aparência, mas o seu coração está negro, está cheio de ira, de angústia, de tristeza, fazendo tantas trapaças. Mas Deus, Ele fala, olha, isso daí é folha de figueira. Não pode, tem que ser a roupa que o Senhor nos deu. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Para que não ande nu, aleluia, e não se vejam as suas vergonhas. Irmãos, vamos nos vestir da santidade. Hoje nós não vemos muito falar sobre santidade, mas está escrito que sem santidade ninguém verá o Senhor. As pessoas podem oferecer a oferta que for. Um dia desses eu ouvi alguém dizendo assim no rádio, se na hora que Jesus voltar você estiver depositando a sua oferta no banco, você vai subir. Se ele estiver depositando a oferta dele no banco e ele estiver vestido com a roupa de santidade, ele vai subir. Mas se ele não tiver, irmãos, ele pode estar depositando até a casa dele no banco, que ele não vai subir nunca. Porque Deus, Ele quer a nós. Paulo disse assim, olha, eu não vim buscar o que vocês têm, eu vim buscar vocês. É vocês que eu quero. Porque Paulo disse assim, se eu esperar em Cristo somente nessa vida, eu vou ser o mais miserável de todos os homens. Irmãos, nós estamos na igreja para que um dia nós venhamos a morar no céu. É para isso que nós estamos aqui, irmãos. Está escrito assim, multidões, multidões no vale da decisão. O vale da decisão é aqui. É aqui que nós decidimos se nós queremos subir ou descer. Mas subir é difícil. É difícil, requer esforço. Imagina, eu moro no 3º andar, é terrível ter que subir aquelas escadas. Mas descer é tão fácil, eu desço num minuto. E não subir é difícil. Está dizendo, vocês veem que quando a água evapora, né, a água pode estar suja lá da enchente.
Vem o sol, a água evapora, mas a sujeira fica. É só a água que sobe. É só a água que evapora. A sujeira não evapora, não. E quando a chuva vem, ela vem limpa. O cloro não evapora, a sujeira não fica todo aquele barro, não é assim? Toda aquela, porque é só a água que sobe. E o Senhor está falando para nós que Ele quer a essência que Ele colocou em nós. É isso que Ele quer. Um coração quebrantado, tu não rejeitarás, ó Deus. Davi falou isso para Deus no Salmo 51, quando ele foi falar com Deus a respeito do pecado que ele tinha cometido com Betseba. Ele falou tudo o que ele estava sentindo, a tristeza porque ele não sentia mais a alegria da salvação. Irmãos, quando nós não temos mais a alegria da salvação, parece que nada mais é importante na nossa vida. E ele falou, um coração quebrantado, ó Deus, tu não rejeitarás, aleluia. Irmãos, Deus não rejeita o coração quebrantado, aquele coração arrependido. Ele não rejeita, irmãos, quando nós nos dobramos diante dele, pedimos perdão, ele não rejeita. Ele nos dá aquela roupa de santidade e nós passamos a desfrutar da presença do Senhor. Nós passamos a ter novamente uma vida diante de Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E aqui, irmãos, a quarta bem-aventurança está aqui no capítulo 19, no versículo 9, está dizendo dessa maneira para nós. A quarta bem-aventurança de Apocalipse diz assim: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus, a ceia das bodas do Cordeiro. Ouve. Nós vemos no Novo Testamento dois convites, irmãos. Um convite aconteceu quando Jesus, um rei, fez uma grande ceia e muitas pessoas não foram. E hoje grandes festas acontecem na igreja e muitos não vão. Um dá uma desculpa, outro dá outra. Mas também, irmãos, tem a outra ceia das bodas das 10 virgens. Metade entrou e metade não entrou. A metade que não entrou estava despreparada, a porta foi fechada. Irmãos, aqui está dizendo que bem-aventurado são aqueles que são chamados. O Senhor hoje chamou você para participar da ceia das bodas do Cordeiro, para estar na presença de Deus. Irmãos, os 7 anos de tribulação que vão haver aqui na terra, no céu vai estar havendo uma festa, e o Senhor quer que eu e você estejamos lá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. A verdade, irmãos, hoje está sendo resistida. As pessoas hoje não querem mais ouvir a verdade. Elas preferem se enganar com a mentira. Elas preferem ouvir que Deus está dando isso, que Deus está dando aquilo. Elas não querem mais ouvir a verdade. Lá em Timóteo diz dessa maneira, que nos últimos dias os homens iriam amontoar doutores para si, para falar aquilo que eles quisessem ouvir, porque eles iam ter comichão nos ouvidos e não iam mais querer ouvir a verdade. Porque a verdade, irmãos, nos confronta. A verdade vem dizer para mim que eu tenho que mudar. A verdade vem dizer para mim que eu tenho que me santificar. A verdade vem dizer para mim, suje-se o ímpio, né? Que suje-se mais. E o limpo, limpe-se mais. A verdade, irmãos, vem dizer para mim que eu tenho que buscar o reino do céu e a sua justiça, que as demais coisas me vão ser acrescentadas. A verdade, irmãos, diz para mim que se eu vier oferecer uma oferta aqui no altar e eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, se eu não for me consertar com o meu irmão, Deus não recebe a minha oferta. O pastor pode receber, mas Deus não vai receber a minha oferta. E a verdade hoje está sendo resistida. Mas está dizendo dessa maneira, que aqueles que são escolhidos, eles não serão enganados. Glória a Deus. Está escrito que o diabo vai enganar muita gente, mas os escolhidos ele não vai conseguir enganar. Nós vemos lá em Atos os crentes de Bereia, o povo ia pregando, eles iam olhando na Bíblia, irmãos, para ver se aquilo estava certo.
E hoje nós temos que fazer isso, e olhando e lendo, para ver se aquela palavra está certa, porque naquele dia será aberto o livro da vida e os livros serão abertos. E esses livros eu creio que são os livros da Bíblia, que é o que vai julgar a vida de todas as pessoas. Irmão, salvação é coisa muito séria. Está dizendo que o céu é ganho à força. À força. Eu vejo esses políticos e eu confesso para os irmãos, pode parecer um absurdo, mas eu fico com dó. Porque eles estão se vendendo por um pouco de tempo, irmãos. Não digo só os políticos, todas as pessoas que andam enganando e sendo enganados. Porque eles estão enganando o povo e o diabo está enganando eles. É isso que está acontecendo. Um dia eles vão ter que dar conta. Por isso que vale a pena nós sermos fiéis, irmãos. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. O quinta bem-aventurança, irmãos, é Apocalipse 20, versículo 5, que diz dessa maneira. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Cristo por 1000 anos. A primeira ressurreição, irmãos, é para quem morre no Senhor. Esses não serão julgados. Esses reinarão com Cristo no milênio. Quando é o milênio? Depois dos 7 anos da grande tribulação, virá o milênio. E no milênio, aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, eles vão reinar com Cristo. E tem mais uma coisa, eles não vão receber o dano da segunda morte, porque a segunda ressurreição é para aqueles que vão ressuscitar para o juízo final, onde está lá em Apocalipse no final. Porque, irmãos, está escrito que depois de 1000 anos vai haver o juízo do trono branco, onde o fogo vai devolver os seus mortos, onde o inferno vai devolver os seus mortos, o mar vai devolver os seus mortos. Irmãos, aquele dia será um dia muito grande, está escrito. Aqui na igreja, irmãos, a gente levanta, bebe água, vai no banheiro, olha para o pastor, ri e conversa, fica com sono, acontece um monte de coisa. Mas naquele dia o julgamento será nos ares e ninguém vai poder sair do lugar sem que o último seja julgado. Aleluia! Naquele dia, irmãos, não se sabe se vai durar 1000 anos, porque é muita gente para ser julgada. Os salvos não serão julgados, mas todo esse povo que morre sem Cristo será julgado. E vai ter que ficar todos ali nos ares, observando o julgamento de um por um. E aqueles que forem condenados, irmãos, aqueles que fazem parte da segunda ressurreição, eles não serão livres, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, junto com o diabo e seus anjos. Por isso que nós temos que se esforçar para participar da primeira ressurreição. A menos que o Senhor volte agora e nós venhamos a ter o nosso corpo transformado, sem ter que passar pela morte, porque muitos não vão morrer. Aqueles que estiverem vivos serão transformados. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu estive na Ilha Bela há um tempo atrás. Eu achei aquele lugar tão lindo. E eu falei, meu Deus, que lugar lindo é esse? E o Senhor falou para mim, você achou esse lugar lindo? E o Senhor me fez lembrar daquele versículo que diz: o que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram é o que eu tenho reservado para aqueles que me amam. Aleluia. Irmãos, o Senhor tem preparado para nós coisas que muitas vezes nós não valorizamos porque nós não vemos. Por que que o inimigo luta? Uma vez o inimigo falou para mim na boca de um rapaz, falou assim, deixa eu levar ele para onde eu estou. Por que que o inimigo não quer que nós vamos para o céu reinar com Jesus? Porque ele conhece o céu. Ele sabe o que é o céu, irmãos. Lá não tem dor, não tem choro, não tem lágrima, não tem gente correndo pela rua. Irmãos, lá existe amor, existe comunhão. Lá não existe desigualdade.
verdade. Irmãos, Paulo falou: olha, eu conheço um homem, não sei se no corpo, não sei se fora do corpo, mas ele foi arrebatado, e lá ele viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Deus não permitiu que ele falasse nada, mas ele falou: mas para que eu não me ensoberbecesse acerca das revelações, me foi posto um espinho na carne. O negócio era tão tremendo, irmãos, que Deus viu que Paulo podia ficar soberbo, e Deus permitiu um espinho na carne. Eu não sei se era uma doença, ninguém sabe o que era, mas era para que ele não ficasse soberbo diante das coisas que ele viu ali. E foi uma coisa tão tremenda, irmãos, que Paulo entregou a vida dele toda. E ele falou: olha, eu por mim eu estava com Cristo, mas por amor a vocês eu ainda fico aqui, para continuar liderando a vida de vocês, para continuar ensinando a vocês como Jesus. Aleluia. Irmãos, só quem viu, eu estou aqui, os irmãos estão aqui, e nós falamos dessas coisas e não sentimos aquele grande poder como nós deveríamos sentir. Sabe por quê, irmãos? Porque os nossos olhos não viram. E o homem, ele dá muito valor para aquilo que os olhos dele vê, para aquilo, porque existe a concupiscência dos olhos. A gente quer aquilo que a gente está vendo, e o céu nós não estamos vendo, e Deus não permite que a gente veja mesmo, porque Ele quer que a gente creia no que está escrito, porque para entrar lá, irmãos, tem que ser fiel, tem que crer, tem que ler a palavra e falar: Senhor, eu creio no que está escrito aqui, aleluia. Senhor, eu te amo, aleluia. O inimigo, irmãos, ele dá tudo, porque para onde vai as pessoas que seguem a ele, é um lugar terrível, então ele tem que mostrar coisa boa. Mas Deus não. É muita glória, irmãos, que o Senhor tem preparado para aqueles que amam a Ele, para Ele ter que mostrar, para Ele ter que fazer tanta coisa. Não, Ele deixou a palavra. Nós temos que ler e crer, porque nós temos, irmãos, que crer para depois ver, e não como Tomé, que quis ver para depois crer. Não, irmãos, não é dessa maneira. E o Senhor, Ele fala para nós dessa maneira, que esses reinarão com Cristo por 1000 anos, e depois, o que vai acontecer? Eles vão desfrutar do quê? Da eternidade, depois do grande julgamento. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, tem também a 6ª bem-aventurança: guardar as profecias deste livro, né? Fala novamente porque é importante. Mais uma vez aqui está falando para guardar. A Bíblia toda a gente ouve falar que temos que guardar. Irmãos, nós temos que guardar. Sabe por quê? Porque se a gente não guardar, é em vão vir na igreja, é em vão louvar, é em vão buscar. Porque não ser crente aqui é fácil. O duro é ser crente lá fora. O duro, irmãos, é a gente ouvir uma afronta e ficar quieto. Um dia desses, aconteceu algo comigo, e eu falei: Senhor, eu vou falar com tal pessoa, eu tenho que falar. E o Senhor falou: você vai ser afrontada. Eu falei: eu sei, mas você vai ter que ficar quieta. Você não vai poder falar nada. Eu falei: tá bom, eu não vou falar nada, mas que eu tenho que ir lá falar, eu tenho. E eu fui. E eu fui muito afrontada. Mas eu fui muito afrontada, irmãos. E eu falava: Senhor, me ajuda, Jesus, me ajuda, Senhor, para não falar: Senhor, me dá 5 minutos. Só 5 minutos, não precisa mais. E eu fui muito afrontada ali. E depois que eu ouvi tudo aquilo, eu me lembrei daquele versículo que está dizendo assim, que quando nós somos perseguidos sem ter culpa, nós somos o que, irmãos? Abençoados. Nós somos como Jesus. E isso consolou meu coração. Porque se alguém nos acusa de algo errado que a gente fez, irmãos, aí é claro, nós vamos ficar tristes, nós temos culpa. Mas como nós não temos culpa, nós temos que se alegrar. Aleluia! Porque Jesus passou por isso. E aí eu olhei bem para aquela pessoa e falei: olha, vamos orar. E o Senhor vai dar para cada um de nós aquilo que Ele achar melhor. Eu ia falar aquilo que a gente merece, mas eu falei: não, se Deus der para a gente o que a gente merece, a gente está perdido, né? Porque o que a gente merece não é nada bom. Eu falei: não, aquilo que Ele achar melhor. Irmãos, foi difícil, mas depois que eu saí dali, eu falei: Jesus, eu venci eu mesma. Vencer as pessoas é fácil, irmão, mas vencer a gente mesmo é difícil.
E eu saí dali me sentindo vitoriosa, porque vitorioso não é aquele que vai lá e briga e fala, não, é aquele que aguenta calado, vence o seu eu, o seu ego, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque, irmãos, se eu fosse abrir a minha boca ali, ia dar uma confusão tão grande, mas houve paz, porque alguém tem que ceder, irmãos. Alguém tem que ceder na sua casa, e esse alguém é você. Alguém tem que ceder na minha casa, e esse alguém sou eu. Muitas vezes a gente tem que ouvir as coisas, irmão, de boca fechada. Saber que a gente tem razão e continuar de boca fechada. Aquela pessoa te angustia, te maltrata, e você permanece de boca fechada. Mas você falou tantas vezes, aquela pessoa mudou? Mudou? Não mudou. Porque está escrito, irmãos, que quando a gente vai corrigir uma pessoa errada, a gente recebe afronta. Porque só o Espírito de Deus pode mudar o coração das pessoas. Aleluia! Não adianta, irmãos, a gente querer falar, a pessoa não vai mudar, nós vamos receber afronta. Porque aí aquela pessoa vai lembrar do que você fez há 20 anos atrás. Ela nunca vai se dobrar. Então vale a pena muitas vezes a gente se calar e deixar as afrontas fluir da maneira que for. Louvado seja Deus. Aleluia. E aqui, irmãos, ainda no versículo 6 fala para guardar as profecias, porque ainda é importante. Aleluia. E aqui, a 7ª bem-aventurança novamente fala que nós devemos, 22, versículo 14. Quem quiser ler, pode ler. Capítulo 22, versículo 14 diz, versículo 14 diz dessa maneira: glória a Deus. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, ou então lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Glória a Deus. Irmãos, aqui está dizendo: quem lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. 1 João, capítulo 1:7 diz dessa maneira. 1 João 1:7 diz assim: glória a Deus. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui ele está dizendo assim, irmãos: se nós andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Está escrito que uma casa dividida não subsiste. Para uma casa permanecer de pé é necessário a união daquelas pessoas. Para esse grupo de irmãs permanecer de pé é necessário a união. Quando a gente sai para fazer visita, eu sempre falo: olha, se nós não estivermos em união, não adianta ir, porque nós não vamos ter vitória. Deus não habita onde não há união. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que ter união com o nosso irmão. Como eu já disse, se eu vier colocar uma oferta, mas eu não estiver bem com meu irmão, não adianta eu dar aquela oferta para Deus. Se eu tiver mágoa no coração, ainda ontem estava conversando com a pastora, que Jesus contou uma parábola de um homem que foi perdoado, mas ele não quis perdoar e ele foi lançado na prisão. Irmãos, quantas pessoas hoje estão presas pela mágoa, pela tristeza, não tem alegria, porque não perdoou e não tem comunhão. Tem uma passagem que fala sobre Herodias. Herodias, mulher de Filipe, largou seu marido para ficar com Herodes. João Batista foi lá e falou contra aquela união ilícita, e ela ficou muito nervosa e ela não gostou, e aí Herodes fez uma grande festa. Olha, irmãos, o que a mágoa causa na vida de uma pessoa. Ele fez uma grande festa, era aniversário dele, e ele pediu para que Salomé, filha de Herodias, dançasse para ele, que ele queria ver.
E aquela menina dançou, e ele ficou tão alegre, que ele disse para aquela menina assim: olha, você pede o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou. E Salomé foi perguntar para a mãe: o que eu peço? Irmãos, imagina se a mãe quisesse metade do reino dele. Ela ia ficar milionária. O homem era rico. Mas a raiva que ela tinha de João Batista era tanta, que ela pediu a cabeça de João Batista. Ela acabou com a vida de João Batista, não pôde fazer nada com aquela cabeça, foi ainda amaldiçoada por aquilo, e a vida dela foi de mal a pior. Assim é, não só com Herodias, ela não era cristã, ela não era crente, ela era uma mulher ímpia, mas isso, irmãos, acontece com qualquer um de nós. Porque quando nós temos mágoa no nosso coração, o que acontece, irmãos? Nós só pensamos naquela pessoa. Quando nós não estamos em comunhão com a igreja, nós só pensamos naquela pessoa. A nossa vida é voltada para aquela pessoa de dia, de noite, o tempo todo. E o Senhor fala para mim e para você: tenha comunhão com o seu irmão, aleluia. Quantas doenças existem, irmãos, por falta de perdão, por falta de comunhão. Quantas vezes a gente se reúne na nossa casa, em volta da nossa mesa, fala do pastor, fala da irmã, fala não sei de quem, e aí depois nós pedimos a Deus para ter paz na nossa casa. Irmãos, quando nós falamos das pessoas, aquele espírito de contenda entra na nossa vida, e a contenda entra dentro da nossa casa. Glória a Deus. Mas quando nós temos comunhão, é como óleo que desce. Aleluia. É o Espírito Santo que desce na nossa vida, irmãos. Quando nós temos comunhão, quando nós nos alegramos, irmãos, é mais fácil hoje chamar alguém para chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra. Porque está difícil alguém se alegrar pela bênção do seu irmão. Mas o Senhor diz para nós nessa noite: se alegra com a bênção do seu irmão, porque ele tem bênção para nós. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor tem bênção para mim, tem bênção para você. Ele quer alegria, irmãos, no nosso coração. Ele quer que nós venhamos a viver a vida do nosso irmão, no sentido de se alegrar com aquilo que está acontecendo na vida dele. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele diz que esse sangue, quando nós temos comunhão, ele nos purifica. As nossas vestes são lavadas no sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. E aqui diz dessa maneira, meus amados irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Só entra pela porta num lugar quem é convidado. Quem não é convidado não entra pelas portas. A árvore da vida estava ao lado da árvore do bem e do mal, e o homem preferiu comer do fruto da árvore do bem e do mal. E quando o Senhor mandou eles saírem do jardim, o Senhor colocou uma espada inflamada para guardar a árvore da vida, porque ele disse: para que eles não comam e vivam eternamente. Oh, meu Deus. Aleluia. Irmãos, essa árvore está lá, essa espada está lá, essa árvore está guardada, e o Senhor vai dar do fruto dela para quem? É para aqueles que vencerem essas bem-aventuranças, que conseguirem, aleluia, glória a Deus, chegar até lá, irmãos. A última coisa que o Senhor nos dá é comer desse fruto que está guardado para aqueles que vencerem o mundo. E nós não vamos morrer mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, é uma coisa tão gloriosa as coisas de Deus. Imaginar que Ele está guardando essa árvore para dar desse fruto para cada um que vencer, para cada um que estiver lá, para cada um que tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. É tão bom, irmãos, nós termos comunhão com os nossos irmãos,
nós termos a certeza da salvação, nós conhecermos a Jesus cada vez mais de perto. Quem conhece a Jesus de perto, irmãos, essas pessoas, elas vê o problema delas tão pequenininho. E o Senhor chama a mim e a você nessa noite, para que nós venhamos a nos entregar para Ele, a fazer a vontade dEle, a estar na presença dEle, para que um dia nós venhamos nos alimentar dessa árvore da vida. Porque aqui nessa igreja é o vale da decisão. Aqui nós decidimos se queremos subir ou se queremos descer. E o Senhor quer que nós sejamos bem-aventurados e que nós venhamos um dia a comer desse fruto e viver eternamente ao lado do Senhor. Glória a Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade. Que o Senhor continue abençoando a cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos realmente estar atento, porque os dias estão abreviados. Não enxerga, não vê, não ouve quem não quer, né? E nessa noite eu quero chamar mais uma vez a Lorena para que esteja louvando ao Senhor enquanto os diáconos distribuem os envelopes, para que possamos ofertar e dizimar na casa do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu chamo a diaconisa Jo para vir ungir os irmãos. Amém? Aleluia. Coloca o número 13. Aleluia. Irmão, coloque a mão no seu coração e fale assim: eu sou o filho querido do Senhor. Às vezes, quando a gente pensa em desistir com as lutas que vêm a todo momento, a todo vapor na nossa vida, a gente pensa em desistir. E a gente esquece que a gente tem Deus em alguns momentos, que a gente serve a um Deus. Isso não pode acontecer, porque o Senhor declara: eu sou o teu melhor amigo. Você pode confiar em mim. Ele fala: você pode confiar em mim. E você decide não confiar em Deus. Que você possa confiar no Senhor, porque sem Ele nós não somos nada. Então que nós possamos confiar no Senhor, colocar a nossa vida, os nossos problemas, a nossa família, o teu trabalho, o teu serviço, a tua escola, que tu possa colocar a tua vida inteiramente nas mãos do Senhor. Fala: Senhor, sem ti eu não sou nada. Amém? Glória a Deus. Estou nas mãos do Senhor, tão carente e dependente do teu favor.
verdade. Eu quero te seguir. Eu me rendo a ti, meu Salvador. O teu amor, teu perdão me alcançou. E quando mais eu precisei, a tua mão me amparou. Eu sou amado do Pai, estou nas mãos do Senhor. Eu me rendo a ti, meu Salvador. O teu amor, teu perdão me alcançou. E quando mais, oh aleluia, a tua mão me amparou. Eu sou amado do Pai, estou nas mãos do meu Deus. Yeah, yeah, yeah. Eu estou nas mãos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe a irmã Lorena. Irmãos, nós estamos sorteando hoje um faqueiro de 24 peças. A irmã Jo já andou vendendo, eu não comprei o meu, mas vou comprar agora, porque nós vamos sortear já de imediato. Então, que Deus abençoe, que eu possa ganhar. Até que eu estou precisando do faqueiro meu lá em casa. E eu quero dizer para a amada igreja que a nossa festividade não para por aqui. A nossa não, a festividade do Senhor. E que amanhã nós teremos mais. E eu espero que todos nós estejamos aqui com o coração aquebrantado, recebendo do Senhor, porque Ele só tem a nos oferecer.